Alô, meus queridos, graça e paz. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz o seguinte, o apóstolo: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Tem muita gente que gosta, eu nem falo que eles fazem isso por mal não, tá, meus amados? Porque às vezes a gente se expressa de um jeito errôneo. Mas eles acreditam realmente que quando a gente não sabe dos mandamentos do Senhor, quando a gente não era um convertido, mas hoje a gente passa a ser um convertido, os erros do passado, eles podem permanecer. O que eu quero dizer com isso? Eu cito muito nesse canal sobre a família. A família inclui divórcio, inclui restauração. E isso é todo o princípio da humanidade, é a família. Então, muitas pessoas dizem, mas fulano não entendia que adultério seria você se casar com outra pessoa mesmo depois de um divórcio. Para mim, adultério antigamente era quando a gente estava casado e tinha relação com outra pessoa. Mas quando eu não era convertido, para mim adultério não era isso. Mas hoje eu sei que adultério é quando a gente se divorcia e se casa com outra pessoa, é adultério. Mas como eu já, na minha ignorância, eu já havia contraído um novo matrimônio, mas hoje eu sei que esse matrimônio foi errado, mas como constituiu a nova família, eu não vou errar novamente. Porque naquela época eu não sabia, mas Deus abençoa essa minha nova aliança. Não, meus amados. Quando você realmente reconhece, hoje sendo uma nova criatura, e reconhece que o que você faz desagrada a Deus, você tem que largar. Porque senão vocês vão abrir exceções. Eu era homossexual quando eu não era convertido. Hoje eu sou convertido, continuo sendo homossexual. Mas você está comparando o homossexualismo com o divórcio, que é o adultério. Óbvio! Nós temos a mania de fazer separação de pecado, classificação de pecadinho e pecadão, mas Deus não existe isso. Mandamento é mandamento, meus amados. E eu vou dizer para vocês aqui, olha, vamos aqui estudar o livro. Preste atenção no livro de Gênesis, capítulo 20. Ele não é muito grande não, ele tem, deixa eu ver aqui, 17 versículos. Vamos estudar, gente. Abraão em Gerar. Vamos nos ater ao que está dizendo aqui. Preste atenção. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, que era rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque. Num sonho, ele disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. É casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, então ele não tinha tocado na Sara ainda. Ele tomou-a, mas não havia tocado. Disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. Ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então, o rei Abimeleque, ele estava afirmando que foram eles próprios que falaram para o rei que eles eram irmãos. Que o rei não fez aquilo de coração limpo, ele não era culpado daquilo. Tá? Então, continuando, no versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo, olha o que Deus falou, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. O próprio Deus fez com que, mesmo ele não sabendo,
ele não tocasse em Sara, porque no momento que ele tocasse em Sara, ele estaria contaminando. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Olha, devolver, não pecar mais. Devolva a mulher do marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Ué, ele é profeta? Orará em favor do rei Abimeleque para que ele não morra? Morra de quê? Se ele acabou de falar com Deus que ele não sabia, que ele fez de coração puro, e Deus falou que sabia disso. Continuando. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente, ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, olha só que Abraão falou para o rei, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então Abraão não mentiu, ele omitiu. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. E a Sara, ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Então aqui o rei Abimeleque devolveu a Sara, pois ele falou a Deus que ele não sabia, que ele creu em Abraão, ele creu em Sara, porque eles tinham afirmado que eles eram irmãos, e na verdade eram, por parte de pai. E Deus sabia que o Abimeleque, o rei, não tinha feito isso porque queria. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Lembram? Olha como é que termina no versículo 17. Preste atenção, meus amados. Tá? Preste atenção. A seguir, Abraão orou a Deus. E Deus curou Abimeleque. Preste atenção, meus amados. Ó, Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus amados, já estava sentenciado. Já estava sentenciado. O rei Abimeleque não sabia. Ele ia pecar sem saber, sem ter a intenção, na ignorância, devido à omissão de Sara e Abraão, ao falar que eles eram irmãos. E Deus sabia disso, mas mesmo Deus sabendo disso, Deus já tinha sentenciado eles. Olha, de forma que puderam... a seguir, Abraão orou a Deus, tá? E Deus curou Abimeleque, sua mulher. Olha o poder da intercessão. Mas Deus já devia ter sentenciado eles, porque o Senhor, olha só, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, desde o início, Deus já havia sentenciado eles, mesmo na ignorância. Meus amados, vamos parar com isso, de afirmar que, eu casei antes, depois de um divórcio com outra pessoa, mas na época eu não sabia, na época eu não era cristã. Hoje eu sou cristã, mas hoje eu posso permanecer nessa segunda aliança. Não, não pode não, meus amados. Não pode não. Olha aqui.
No livro de Romanos, capítulo 2, no versículo 12, diz assim, ó: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque a lei não salva ninguém. A lei só acusa do pecado. Então, com lei ou sem lei, com lei ou na ignorância, vocês vão ser sentenciados, vão pecar, tá? Vão perecer. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Olha, mais explicado que isso, não tem. Não tem, meus amados. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Vocês que se dizem ser cristãos, vocês estão seguindo homens, se vocês não entenderem isso. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita. Amados, leiam o livro de Esdras. Esdras capítulo 10. Ali o sacerdote fala ao povo: vocês que foram desobedientes com o nosso Deus, o Deus de Israel, quando falou para não misturarmos com povos estrangeiros, com mulheres estrangeiras, contrair matrimônios com mulheres estrangeiras, porque vocês iriam adorar outro Deus. Aí vocês podem dizer assim: mas Sara, mas qual o nome daquela mulher? Raabe era estrangeira, Ruth era estrangeira, muitos outros. Sim, mas essas pessoas se converteram ao Deus de Israel. Mas na maioria das vezes eles não se convertem, muito pelo contrário, o povo de Israel passa a adorar outros deuses. E o que o sacerdote Esdras falou? Se repudiam essas mulheres estrangeiras. Homens de Israel já tinham contraído casamento com essas mulheres, geração até pós-geração, já tinham tido filhos, construído famílias, às vezes estavam vivendo bem. Mas vocês têm... Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Muitos ali não sabiam que isso não podia. Por quê? Porque os sacerdotes, muitos sacerdotes daquela época, não estavam pregando a palavra de acordo com os mandamentos do Senhor. Eram sacerdotes fracos, frios, e o povo via pecando. Tá? Então, o sacerdote Esdras foi levantado justamente para falar: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora peça que todos se arrependam, se divorciem dessas mulheres estrangeiras. É difícil de entender isso? É que eu falo, vocês só vão continuar no pecado porque vocês não são filhos de Deus. Porque vocês estão no adultério. Vocês estão na carne. Vocês não têm o Espírito de Deus. Vocês preferem acreditar no que o homem diz do que está na palavra. Meus amados, eu não sou um sábio, não. Eu sou uma pessoa ignorante em muitas coisas. Mas a Bíblia eu sei ler. Eu oro a Deus. Mas os outros também...